Olá, está no ar o Coletiva da TV Unifev para Votuporanga e toda a região. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. A gente começa o programa de hoje já apresentando a minha convidada especial, que é a Kelly Regina Kamikawashi. Ela é coordenadora do CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher, que é a unidade vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. E por aí vocês já conseguem entender qual é o assunto de hoje. A gente está chegando aí, estamos próximos ao dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que a gente não exatamente gostaria de falar sobre ele, mas é um assunto necessário, que é a violência contra as mulheres, não é, Kelly? É um assunto que não é bacana, não é interessante, mas a gente precisa falar sobre isso, não é? Seja muito bem-vinda, Kelly. Obrigada. Olá, Fabíola. Muito obrigada pela oportunidade de estar conversando com vocês aqui. É realmente um assunto que a gente não gosta de falar. Na verdade, a violência contra a mulher é um tabu que a gente precisa desmistificar muitas coisas que vem acontecendo, né? E não é de hoje, isso aí já vem de muito tempo, né? Que a nossa sociedade, infelizmente, tem toda essa questão do machismo, do patriarcado, que acaba dificultando muito que as mulheres tenham acesso equânime, né? A bens e serviços, assim como os homens. É uma situação, como fala, é um assunto espinhoso, mas a gente precisa falar. É isso mesmo, é um assunto espinhoso, mas é necessário. E aí, então, a gente aproveita esse Dia Internacional das Mulheres para trazer esse debate aqui tão importante para Votuporanga, para toda a região, para todo mundo que está nos assistindo. Se você também desejar depois indicar esse programa para outras pessoas, a gente está disponível no YouTube da TV Unifev, que é TV Unifev 2, tá bom? Então, confere lá esse programa na íntegra, indique aos amigos, compartilhe com todo mundo. A TV Unifev presta esse trabalho social de atendimento aí a todas as mulheres. Agora vamos falar então, Kelly, desse importante projeto aqui em Votuporanga que trabalha, né, nessa questão de violência às mulheres, de atendimento, de acolhimento a essas mulheres, que é o CRAM, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. Conta um pouquinho pra gente, Kelly, desde quando existe esse trabalho aqui em Votuporanga e como ele é desenvolvido, o que faz o CRAM? Olha, desde 2008, havia um trabalho sendo feito dentro do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS. Era um serviço específico para trabalhar a questão de gênero, né, a violência contra a mulher. E desde 2014, o município conseguiu, né, através da Secretaria de Políticas para as Mulheres, né, do governo federal, recursos para implantar a unidade do CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher aqui em Votuporanga. Então, desde 2014, a gente tem uma equipe específica que atende só mulheres vítimas de violência de gênero. Por que a gente fala violência de gênero? Porque a mulher, a gente não vai atender só as mulheres que são vítimas de violência doméstica, que são aquelas tipificadas pela Lei Maria da Penha, né? A gente vai atender também mulheres que sofrem algum tipo de violência no âmbito público também, né? Seja no ambiente de trabalho, em qualquer relação interpessoal fora do ambiente doméstico, a gente também atende. Então, aqui no CRAM, a gente trabalha especificamente essas relações de gênero, a questão do machismo, do patriarcado. A gente também trabalha muito essas questões com as mulheres, porque a gente identifica que a nossa sociedade tem essa questão dos papéis de gênero, a mulher como um ser em submissão. Então, a gente trabalha tudo isso com as mulheres para que elas entendam qual que é o seu papel, quais são os seus direitos. Nós esclarecemos todos os pontos da Lei Maria da Penha. Quando a mulher quer realizar o boletim de ocorrência, a gente esclarece todos os trâmites legais, né? Tanto que a gente tem até uma parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher, que a maioria dos encaminhamentos a gente recebe de lá.
E quando a gente tem alguma dúvida, a gente acessa a Procuradoria do município, né, para ter esse respaldo jurídico. Entretanto, o maior trabalho que a gente faz aqui no CRAM é de sensibilização das mulheres, da sociedade e das famílias em geral, porque não adianta a gente trabalhar só a questão da violência de gênero com as mulheres. As mulheres podem até chegar ao ponto de entendimento, mas a gente também precisa trabalhar toda a sociedade. Então, para além do atendimento que a gente faz aqui com as mulheres, a gente também trabalha com toda a rede, com todos os familiares, para que essa violência de gênero ela possa cessar. Legal, Kelly. Agora me conta como os casos chegam, me conta melhor, né? Você deu algumas dicas aí, mas como os casos chegam até o CRAM? A pessoa pode procurar diretamente o atendimento aí de vocês, diretamente na unidade, sem ter exatamente registrado um boletim de ocorrência, ou ela precisa ter registrado? Como funciona todo esse atendimento? Como chega até vocês? Olha, a própria pessoa que sofre a violência pode vir aqui na unidade, tá? Ou pode entrar em contato, agendar um atendimento com a equipe, que aí a gente chama que a pessoa vem espontaneamente aqui, tá? Pode ser a pessoa que sofreu a violência ou vizinhos, familiares, amigos podem vir, a gente vai tentar entrar em contato com a mulher e tentar desenvolver todo o trabalho que a gente realiza aqui. Mas também a maior parte dos encaminhamentos que a gente recebe é da Delegacia de Defesa da Mulher, né, que é uma parceria que é feita já há alguns anos, e a delegada ela encaminha uma cópia dos boletins de ocorrência em que a mulher figura como vítima de violência, né, todas aquelas tipificadas na Lei Maria da Penha. Através também das unidades de saúde recebemos também muitos encaminhamentos, seja eles encaminham ou um documento físico ou e-mail. As outras unidades da Secretaria da Assistência, de escolas, na verdade a gente recebe encaminhamentos de toda a rede, de todas as políticas públicas que existem aqui no município, mas a principal que sempre chega bastante casos, a demanda é maior da Delegacia de Defesa da Mulher. Só da Delegacia de Defesa da Mulher a gente recebe a média de 50 a 60 boletins de ocorrência por mês. Para se ter uma ideia, Fabíola, só agora no início de 2022, nós estamos com quase 300 casos que já passaram aqui pela unidade, que estão em acompanhamento 231 casos. Nossa, bastante. Só janeiro e fevereiro. Bastante coisa, né, Kelly? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esses números aí, mas me conta melhor, qual é o suporte que essa mulher recebe aí no CRAM? Quer dizer, o CRAM, então, ele não trabalha, é importante a gente diferenciar isso. Vocês não têm um poder de polícia, né? Vocês não vão lá controlar alguma situação, enfim. Vocês têm essa missão de acolhimento a essa mulher, é isso? Isso, a gente realiza assim um acolhimento inicial, né? Por isso que o ambiente, até mesmo da unidade, ele é acolhedor para que a mulher se sinta à vontade, né? A equipe também é capacitada para que não haja pré-julgamentos, porque em muitos setores as mulheres são vitimadas novamente, além de serem vitimadas dentro de casa ou fora, elas são vitimadas em determinadas instituições, órgãos. Então, o acolhimento inicial, que é extremamente importante para a mulher se sentir acolhida. Então, ela vem para a unidade, nós realizamos esse atendimento e a gente procura proporcionar para ela acesso às informações, tanto jurídicas, quanto informações de acesso a bens e serviços, seja acesso à política de emprego, política de educação. Então, tudo aquilo que a gente identifica durante ou o acolhimento inicial ou o acompanhamento dela, a equipe vai estar direcionando para os órgãos competentes ou para as políticas públicas competentes. Mas tudo isso a gente faz como se fosse uma conversa com ela. Se ela não aceitar determinado tipo de orientação, não quiser ser encaminhada, a gente respeita também o desejo da mulher. A mesma coisa a gente também respeita se ela quer ser acompanhada pela equipe técnica. Se ela falar, olha, eu não quero ser acompanhada, a gente parte do pressuposto de que ela é uma mulher adulta e que ela tem o poder de escolha. Então,
Se ela não quiser ser acompanhada, a gente não acompanha, a gente respeita o desejo dela, mas ela tem as portas abertas para procurar a unidade e ter um atendimento com a equipe técnica a qualquer tempo. E se ela é acompanhada, todos os passos que a gente vai dar, todos os procedimentos técnicos, é com a anuência dela, com a autorização dela, a gente não faz nada contra a vontade dela. Kelly, por mais que a gente fale desse assunto, a impressão que dá é que os casos ainda são muitos, né? Você falou agora que acompanham mais de 200 mulheres. Como estão esses números em Votuporanga? Esses casos realmente têm aumentado? Você tem aí um panorama dos últimos anos pra gente? Fabíola, vamos dizer assim por baixo. Hoje, a gente tem em acompanhamento mais de 200 mulheres. Tivemos quase 300 só de janeiro em fevereiro. O que a gente pode dizer que sim, na verdade não é que os casos aumentaram, as denúncias aumentaram, né? Então, assim, antes, se alguns anos atrás a mulher tinha receio de denunciar, hoje ela denuncia, e principalmente em consequência da Lei Maria da Penha também, que trouxe um respaldo maior para as mulheres, uma segurança um pouco maior. Falta muita coisa ainda, mas a gente tem muitos ganhos. Então, o que acontece? Os casos, eles estão, não é que estão aumentando, eles já existiam, agora as mulheres estão denunciando. O que acontece principalmente? Uma das questões assim, que a gente tenta sempre desmistificar é a questão da vergonha. Muitas mulheres têm vergonha de denunciar, principalmente mulheres que estejam numa condição socioeconômica um pouco mais alta, porque às vezes elas sentem receio de expor o nome da família. Então isso acaba agravando a violência, mas não que a violência não exista também nesses espaços. A violência está em todos os espaços da nossa sociedade. Então, com a pandemia, teve uma outra questão também. A gente viu que muitos casos ficaram subnotificados pela dificuldade das mulheres em acessar canais de denúncia, porque começaram a surgir muitos aplicativos, né, meios eletrônicos de denúncia, e muitas mulheres não têm acesso a meios eletrônicos, ou não têm acesso à internet, ou desconhecem os meios eletrônicos para poder estar realizando essa denúncia. Então, no início da pandemia, haviam algumas pesquisas indicando que os casos tinham aumentado muito. Durante a pandemia, que a gente ainda está, e a gente realmente constatou que havia muitos casos subnotificados pela dificuldade em denunciar. Então, o aumento de denúncias se deve principalmente pelo conhecimento dessas informações, que a mulher tem seus direitos, que a mulher precisa acessar esses direitos, e não só a mulher, também conhecidos, vizinhos, amigos, familiares, eles também têm que denunciar. Com certeza, Kelly. E aí, outra angústia, né, que você comentou aí das mulheres é essa questão do conhecimento do caso, né, por outras pessoas e tal. O CRAM, é importante a gente frisar, ele leva isso de maneira bastante sigilosa, é isso? Garantindo toda essa descrição aí para as mulheres. Exatamente, até a gente deixa sempre bem claro para as mulheres, já no início, olha, tudo que for conversado aqui é sigiloso. Ninguém mais terá acesso ao seu prontuário, apenas você pode ter acesso ao seu prontuário. Se você necessitar de uma cópia, a gente te passa, porque é um direito seu. E a gente, no caso, se vier qualquer outra pessoa solicitar alguma informação dessa mulher, a gente não passa a informação, só se ela autorizar. Aí, no caso, existem aqueles casos que alguns são segredos de justiça, a gente também não tem acesso a esses processos, nada disso. Mas o que acontece dentro da unidade é sigiloso e só tem acesso se a mulher permitir. Ou no caso, se um juiz corre algum processo, alguma coisa, e o juiz solicita a cópia do prontuário dela. Aí nós temos que passar a cópia desse prontuário ou encaminhar relatório. Caso contrário, ninguém mais tem acesso a isso. Então, as mulheres podem ficar tranquilas que qualquer coisa que for conversado aqui é sigilo. Kelly, quando se fala, né, nessa questão de números aqui em Votuporanga, quais são os tipos de violências mais registrados aqui, que são mais comuns? Quais são as situações mais comuns? Olha, basicamente 85% dos casos que a gente atende são de mulheres que sofrem violência física ou psicológica. É até engraçado porque de um ano
de um ano para o outro, costuma oscilar. Um pouco mais violência física e menos psicológica, e no ano seguinte é mais psicológica e menos física. No ano passado, nós tivemos 46% de atendimento, dos atendimentos desses 640 mulheres aproximadamente que passaram pela unidade, 46% foram violência física e 43% violência psicológica. Então, só que esses números eram um pouco menores. Via-se muito mais, um pouco mais a violência moral, né, que a violência moral girava em torno de 10, 15% e a violência moral diminuiu, que no caso é injúria, difamação, e só que esses casos a gente viu que aumentou psicológica e física por conta desse isolamento social, dessa necessidade das famílias estarem por muito tempo juntas, então isso gerou um agravamento da violência física e psicológica. E o mais engraçado ainda que o local que deveria ser um local de acolhimento, de proteção da mulher, que é o lar, é o local mais violento para as mulheres. Então, é uma questão que a gente realmente precisa trabalhar, porque um local que deveria ser de proteção, de amor, de carinho, de respeito, é o local mais violento para as mulheres. Eu até tenho uma questão que muitas mulheres deixam de denunciar uma violência, que é a violência sexual, porque existe aquela questão do casamento. Olha, ele é meu marido, ele é meu companheiro, e então eu tenho que praticar o sexo com ele, né? Então, se ela não quer, e isso é forçado, é uma violência sexual, mas as mulheres ainda não entendem isso. Então, são várias dessas questões que a gente vem trabalhando com as mulheres que a gente atende para que elas compreendam a violência, né? Principalmente a psicológica, muitas vezes ela fica meio escondida entre uma chamada brincadeira. Olha, você vai conseguir ninguém melhor que eu. Olha, mas você tá feia com esse vestido. Olha, mas seu cabelo tá horroroso. E aí, quando a mulher se arruma um pouquinho mais, mas você vai ver quem? Você vai sair comigo ou vai paquerar alguém? Então, são essas questões que a gente vai trabalhando, falando, olha, isso é um tipo de violência, e isso vai encaminhando para outras coisas, que pode chegar até uma violência física ou, em último instante, um feminicídio. É muito interessante o que você está dizendo, porque às vezes a falta de identificação, né, da violência, né, é o que prejudica as mulheres, né? Porque é isso, às vezes ela acha que é uma palavrinha aqui, outra ali, mas isso vai se agravando, né, e prejudicando essa mulher, né, que às vezes acaba entrando num quadro de depressão, né, Kelly, e aí fica bem pior, né? Exatamente. É engraçado você falar essa questão de um quadro de depressão. Muitas mulheres que passam aqui pela nossa unidade, a gente identifica que a saúde mental dela está extremamente fragilizada. Então, essa violência que vai acontecendo no ambiente doméstico, no ambiente público, isso agrava muito a saúde mental da mulher. E a gente está sempre encaminhando para a saúde mental do município para que elas tenham esse acompanhamento. Porque aqui, no CRAN, nós temos assistentes sociais e psicólogos, só que os psicólogos que a gente tem aqui, só no sentido de identificar alguma questão relacionada à saúde mental, à fragilidade emocional e conversar com essas mulheres as questões superficiais. Tratamento realmente psicológico, terapia, é só na saúde mental do município, só na política de saúde, né? Então, assim, essa questão do agravamento da saúde mental da mulher também prejudica muito a família, né? Principalmente famílias que têm crianças, porque as crianças estão visualizando aquela violência e acaba naturalizando. E aí a gente vê que isso é um processo que vai se repetindo, vai se reproduzindo. Ou a criança vai se tornar violenta, ou vai se tornar passiva da violência, de receber aquela violência como natural, como normal, o que não é, né? Sim. Me conta uma coisa também, Kelly. Vocês observam que a dependência financeira dessa mulher em relação ao marido, né, ao companheiro, ela pode dificultar essa mulher de procurar ajuda e atrapalhar aí todo esse processo de recuperação? Sim, Fabiola. A dependência financeira, você depender financeiramente do outro, aquilo te limita muito, porque a gente tem um histórico na nossa sociedade brasileira das mulheres serem as cuidadoras.
Então, quando tem a separação do casal, dissolução de uma união, de um relacionamento, a maioria das vezes é a mulher que assume o papel de cuidadora, que é a que fica com os filhos. Então, se ela depende financeiramente do parceiro, ela acaba tendo receio de sair daquela relação e não ter como se manter, e principalmente não manter a qualidade de vida dos filhos, né? Conseguir ter acesso à alimentação básica, à moradia. Então, essa dependência dificulta muito. Por isso que a gente sempre trabalha com as mulheres essa questão da independência financeira. Olha, vamos pensar nessa inserção no mercado de trabalho para que você consiga pagar as suas contas, ter um acesso mínimo aos bens e serviços, para que você consiga sair dessa relação de dependência e de violência. E até um projeto que a gente está pensando para futuramente a gente conversar com as empresas do município para sensibilizá-las da importância de empregar essas mulheres, para que elas consigam sair da situação de violência, porque elas conseguem alugar uma casa para elas, conseguem manter uma qualidade de vida razoável para ela e os filhos, né? E poder sair dessa situação de violência. Só que também existe, além da questão da dependência financeira, que muitas vezes dificulta tanto a denúncia quanto a mulher sair da situação de violência, a dependência emocional também. Porque não é só a dependência emocional da mulher falar assim, olha, eu preciso sair, mas eu gosto dele. Muitas vezes é a dependência de que o cara, a pessoa, ameaça familiares, ameaça os filhos, ameaça de morte mesmo. Além de ameaçar a mulher. Muitas vezes a mulher não está preocupada com a segurança dela, está preocupada com a segurança dos familiares e dos filhos. Né? Então, todas essas questões acabam permeando a vida da mulher e ela não consegue sair da situação de violência. A gente já ouviu muitas vezes de inúmeras pessoas, apanha porque quer, permanece no relacionamento porque quer. Não é porque quer, é porque não tem condições financeiras de sair daquele relacionamento, porque, por exemplo, já acontece muito, as mulheres terem o seu emprego fixo, emprego formal, e aí a partir do momento que se une com uma outra pessoa, essa outra pessoa fala, olha, você não precisa trabalhar, cuida da casa, cuida dos filhos. Aí a mulher fica muito tempo fora do mercado de trabalho, e aí a hora que ela precisa desse emprego para ela se manter financeiramente e sair daquela residência violenta, daquele local que deveria ser de proteção e que não é, ela não tem condições porque ela não consegue emprego, porque passou muito tempo fora do mercado de trabalho. Então, são questões que vão dificultando a mulher sair daquela situação. Então, não é porque a mulher quer, ou porque ela não tem condições financeiras, ou porque ela recebe ameaça aos filhos e à família. Então, é por isso que a sociedade precisa se unir para denunciar, para trabalhar essas questões, parar de tratar a violência como um tabu e enfrentar. Com certeza. E ter mais empatia, né, por essas situações, né, Kelly? Porque é o que você diz, cada caso, né, tem suas especificidades, tem os seus problemas ali internos, e é importante a gente ter empatia e entender o motivo, né, de toda essa situação. E me conta, Kelly, qual é a indicação de vocês para que essas famílias, ou amigos, ou vizinhos, identifiquem casos assim, né? Como ajudar se eu percebo que alguém está passando por um problema familiar dessa maneira? Existem alguns canais de denúncia, né? A maioria das pessoas tem receio de denunciar, medo de retaliação, medo de perseguição. Isso é fato, mas o que a gente precisa entender que a gente precisa acabar com a violência. Então, vamos lá. Denúncia, se você quer denunciar anonimamente, né, você não se identificar, existe sim a possibilidade. Você pode ligar para aquele Disque 180. Então, se você tendo as informações básicas, ao menos o primeiro nome da pessoa e o endereço completo, você liga nesse Disque 100, eles vão fazer um protocolo de denúncia e essa denúncia vai chegar até a unidade, no caso aqui em Votuporanga, o CRAM. Outras cidades que não têm o CRAM, vai para o CREAS ou o CRAS, vai depender da cidade. No caso de Votuporanga, essa denúncia veio para a gente, a pessoa não é identificada, a pessoa que fez a denúncia, só que ela precisa dar os dados mínimos. Endereço completo, se tiver telefone, e ao menos o primeiro nome, que aí a nossa equipe vai e tenta identificar a demanda.
Tem também a ouvidoria municipal aqui do município, é o 0800. Então a pessoa liga lá também, não precisa se identificar, é o mesmo procedimento do Disque 180. Agora, se é uma situação de risco, né, que é uma situação que está acontecendo naquele momento, uma violência, aí tem que ligar no 190, 190, que é da Polícia Militar, que eles já vão ao local para verificar a demanda e se tiver que ter alguma intervenção, aí eles farão de acordo com os procedimentos técnicos dele. E também a pessoa pode ir na Delegacia de Defesa da Mulher, Delegacia de Plantão, o que tiver aberto naquele momento pode procurar também pessoalmente, ou o CRAM. A gente também recebe denúncias, tá? Mas a pessoa precisa ter as informações básicas, nome, endereço completo, que aí a gente consegue fazer essa abordagem e tentar identificar a demanda. Bacana, então vamos frisar mais uma vez, Kelly, no caso de violências imediatas que estejam acontecendo naquele momento, 190 é o recomendado. Caso você queira indicar alguma situação, né, pedir para que o CRAM e a polícia apure o que está acontecendo, é só ligar no 180, que não precisa se identificar. Então, 180 é o Disque Denúncia aí contra a violência doméstica. Vamos todo mundo fazer o nosso papel, né, e colaborar nessa luta. Agora me conta, Kelly, qual o perfil das famílias em que essas situações são mais comuns? Vocês têm aí como definir um perfil mais comum de que isso aconteça? Olha, sim, principalmente em famílias em que há um uso abusivo de entorpecentes e bebidas alcoólicas. A incidência maior de violência são em famílias que têm esse histórico, né? E existe também histórico familiar. Por que a gente fala que existe também o histórico familiar? Porque vamos pensar o seguinte, aquela criança que lá atrás, há 20 anos atrás, por exemplo, viu os pais naquela constante violência entre si, ou um dos pais sendo violento com o outro, possivelmente ela vai reproduzir aquela violência. Então, você percebe que é uma naturalização da violência. O que acontece? Então, esse histórico familiar, ele vai trazer para aquela criança que hoje, por exemplo, é um adulto, a naturalização daquela violência. Olha, mas era comum o meu pai brigar com a minha mãe brigar com o meu pai, meus irmãos brigarem entre si. Então, esse histórico familiar também de violência, se ela não é acompanhada, tratada, cada um na sua política, né? Se não for tratada aquela questão da fragilidade de vínculos entre a família, isso vai ser reproduzido na vida adulta. Então, histórico familiar de violência, possivelmente os filhos também vão ser violentos. E histórico de uso abusivo de entorpecentes e bebida alcoólica, que são fatores que potencializam a violência no ambiente doméstico e nas relações interpessoais também fora do ambiente doméstico. Então, assim, essa questão do perfil das famílias é muito mais por esses três fatores. Agora, em relação a poder aquisitivo, poder econômico, não tem diferença alguma. A única diferença de que as famílias, digamos, mais abastadas não denunciam é pela vergonha de acabar expondo o nome da família. Mas a violência existe em todas as classes econômicas. Kelly, agora me fala uma coisa. É possível identificar um possível agressor? Existem sinais de que essas mulheres podem perceber uma situação que pode ficar um pouquinho mais complicada mais para frente? Quais são as orientações? Olha, tem como identificar, sim, tanto quem está vivenciando quanto quem está fora. Para quem está vivenciando um relacionamento, inclusive, até deixar claro que nós aqui da unidade, nós atendemos também mulheres transexuais, porque nós partimos do pressuposto de que são mulheres. Se identificam com o gênero feminino, vão ser atendidas aqui também. Mulheres transexuais, mulheres cisgêneros, né, que são mulheres que se identificam também com o gênero feminino, e mulheres lésbicas. Então, assim, todas que são mulheres que se identificam com o gênero feminino, a gente atende. Então, vamos lá. Quando você está vivenciando um relacionamento, você tem que prestar atenção naqueles detalhes, né? Quando a pessoa começa a criticar os seus familiares, os seus amigos, quando ela começa a criticar a sua roupa, os seus gostos,
né? Porque assim, no início do relacionamento, muitas pessoas mostram aquilo que não são para tentar conquistar o outro. E a partir do momento que já conquistou, aí começam esses detalhes, que aí você vai percebendo que a pessoa tem dificuldade de aceitar você como você é, de aceitar os seus familiares. Muitas vezes vai criticar dizendo assim, olha, seus pais, os seus irmãos estão interferindo demais na nossa relação, né? E tudo isso vai provocando o afastamento. E aí, olha só, isso que vai acontecendo dentro desse relacionamento que você vai percebendo, você também, quem está fora, também percebe quando a mulher, né, demora mais a mandar mensagens, começa a ser monossilábica, começa a falar pouco, principalmente da sua vida pessoal, se afasta de amigos, da sua rede de apoio, seja a comunidade, a família. Então, vai havendo esse afastamento. É como se fosse um cárcere privado invisível. Então, quem está de fora tem que começar a prestar atenção nessas questões, quando a mulher começa a ter um afastamento, quando uma mulher que é extremamente alegre, conversa bastante, tem um diálogo com todo mundo, ela começa a se afastar, ela começa a ficar monossilábica. Isso são alguns sinais que a gente precisa ficar atento. Isso são não só aqueles sinais físicos, porque os sinais físicos é muito mais fácil você perceber. Um olho roxo, um dedo quebrado, né, um queixo ralado, isso aí são sinais físicos que a gente consegue visualizar. Aqueles que a gente não consegue visualizar é mais difícil, mas quando começa a ver esse afastamento e a mulher começa a falar pouco de si e do relacionamento, a gente já tem que ficar em alerta. E as mulheres que estão dentro do relacionamento começar a prestar atenção na mudança de comportamento em relação à maneira que você se veste e seus familiares. A pessoa começa a criticar muito, então começa a prestar atenção nesses sinais. É importante, né, Kelly, esses pequenos sinais, né, esses detalhes do dia a dia que vão isolando a mulher, né, que vão prejudicando e depois podem evoluir até para um feminicídio, né, que foi o que você comentou no início, né? Exatamente. Inclusive, o feminicídio é a última etapa. Infelizmente, o feminicídio, ele é combatível. Mas por quê? Não depende só da mulher. Quando eu disse lá atrás, assim, a mulher está num relacionamento, não, muitas vezes, não é porque ela quer, porque ela não consegue sair. Por dependência financeira e dependência emocional, existem inúmeros fatores. Então, a gente precisa parar de dizer que a mulher não separa porque não quer, gosta de bandido, gosta de apanhar. Então, para a gente entender tudo isso, a gente precisa ir muito a fundo. Também são questões que a gente trabalha muito aqui com as mulheres, né? Porque até a mesma mulher pode ser machista também, né? Ela se submeter a esse papel de estar sempre sendo um objeto, uma pessoa que ser submissa ao seu companheiro. Então, quando as mulheres também entendem isso, elas conseguem sair do relacionamento se todas as outras questões também são trabalhadas. Kelly, como a legislação tem protegido essas mulheres aqui no Brasil, na sua análise? Olha, eu falei lá no comecinho que a gente tem muito que evoluir ainda. É assim, como se a gente fizesse 100 pedidos e fosse atendido apenas 2. Mas a gente precisa estar em cima, precisa exigir. A nossa legislação hoje, ela é muito bonita no papel, mas ainda é muito falha. A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, ela trouxe ganhos imensos para os direitos das mulheres. Só que existem algumas questões que ainda precisam ter uma evolução. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que poderia ser trabalhado com maior efetividade. Em relação a trabalhar a questão de violência de gênero com as pessoas que praticam violência, porque não adianta a gente só fazer toda essa sensibilização, todo esse trabalho com as mulheres que sofrem violência e não fazer com as pessoas que praticam violência. A gente precisa tratar o mal pela raiz. Então, dentro da Lei Maria da Penha, existe, né, é preconizado, é previsto esse trabalho com essas pessoas, só que não é feito. Então, é uma das coisas que precisam melhorar. A legislação, precisam existir muito mais legislações de proteção à mulher,
Por exemplo, a proteção ao emprego. A gente tem uma dificuldade enorme, por exemplo, de uma mulher sair do seu emprego para, por exemplo, o horário que ela consegue, está longe do agressor, e poder realizar denúncias. Só que aí o empregador dificulta essa denúncia dela, porque, nossa, vai sair no horário de trabalho, aí depois vai ter que ir na delegacia prestar depoimento, vai ter que ir no fórum em uma audiência. Então, a gente precisa que a legislação proteja mais a mulher. Temos, sim, muitas evoluções. Casas-abrigos para a proteção da mulher, que, inclusive, a casa-abrigo, ela protege, mas, ao mesmo tempo, ela provoca uma privação de liberdade, porque quem teria que estar sendo punido, digamos assim, é o agressor, não a mulher, mas a mulher acaba tendo que ser retirada do seu lar, junto com os seus dependentes, e quem acaba sendo punida é ela. Porque existem regras, existem questões lá dentro que as mulheres não estão acostumadas. Elas não podem ficar com o celular, não podem ficar tendo acesso à internet, que é exatamente para o agressor não descobrir onde ela está, porque casas-abrigos são sigilosos, os endereços, né? A legislação precisa evoluir muito, só que já evoluiu, né? Graças a Deus. Mas, como diz, precisou uma mulher ser, digamos, torturada, Maria da Penha, para que o Brasil fizesse alguma coisa. E isso quando foi cobrado internacionalmente. Kelly, legal. E agora me conta uma coisa. Vocês percebem que dá resultado quando, por exemplo, uma celebridade vem e expõe o seu caso, ou quando sai um filme sobre o assunto, ou quando a mídia fala um pouquinho mais sobre isso? Vocês percebem que efetivamente incentiva as mulheres a procurarem ajuda nesses casos? Fabíola, com certeza. É extremamente importante, principalmente pessoas que são conhecidas, que são famosas, que falem sobre a violência, que falem da importância de você denunciar, que falem da importância de você esquecer aquela questão da vergonha, porque quem tem que se sentir envergonhado é quem praticou a violência, não quem sofreu. Muitas vezes as vítimas se sentem envergonhadas. Nossa, como é que eu pude deixar chegar a esse ponto? E agora o que vão pensar de mim? Nossa, vai expor o nome da minha família, né? Então, é extremamente importante que a mídia fale sobre isso, que pessoas conhecidas, que têm alguma influência, falem sobre isso, que nas escolas falem sobre isso, porque uma coisa extremamente importante para a gente conseguir mudar o pensamento de uma sociedade é você educar desde a mais tenra idade, desde a primeira infância, as suas crianças, para que elas conheçam o que é a equidade de gênero. A gente não pode nem falar igualdade de gênero, porque ainda assim fica desigual para as mulheres. Então, a gente precisa trabalhar tudo isso em todos os segmentos da sociedade, em todas as idades, e principalmente pessoas que são conhecidas, se falarem sobre isso, ajuda demais. A mídia também, porque ela atinge muito mais pessoas, né? Então, um exemplo, uma pessoa, um influenciador, uma influenciadora, que é muito comum no nosso país hoje, né? Se eles estão falando sobre isso, é extremamente importante, porque eles vão atingir milhões de pessoas. Nós aqui, por exemplo, do Centro de Referência e Atendimento à Mulher, nós vamos conseguir atingir a população local. Uma influenciadora vai conseguir atingir o país inteiro. Com certeza. Essa questão do empoderamento, né? Essa palavra que ficou tão comum aí nos últimos tempos, eu acho que também ajuda, né, Kelly? Essa questão das mulheres tomarem coragem e buscarem os seus direitos, né? E buscarem uma proteção, né? Exatamente. Essa palavra empoderamento ficou até, como diria, modinha, mas é uma palavra assim que ela traz muita força para as mulheres, porque as próprias mulheres desconhecem a sua força, desconhecem os seus direitos, e a gente precisa entender, nós mulheres que já temos um pouco mais de acesso à informação, que conhecemos um pouco mais a fundo a violência, a gente também fortalecer essas outras mulheres, empoderá-las, né? Para que elas tenham um processo de autonomia, que elas consigam correr atrás daquilo que é direito delas, não desistirem no meio do caminho, porque muitas vezes eu ouço também, olha, eu não vou dar andamento no boletim de ocorrência, não vou representar, não vou solicitar medida protetiva, porque não resolve. Mas se a gente pensar dessa forma, a gente não vai conseguir realmente os nossos direitos, a gente tem que ir até o fim. É difícil, porque assim, faltam, por exemplo, agentes de segurança para fazer cumprir a medida protetiva, falta, mas independente de qualquer coisa, a gente precisa correr atrás dos nossos direitos. Então,
tanto enquanto um órgão da prefeitura, quanto nós mulheres, né, no nosso ambiente particular, todos nós que temos acesso a essas informações, conhecimento, a gente precisa também empoderar outras mulheres, fortalecer outras mulheres. Então, são mulheres cuidando de mulheres, a gente precisa se unir nesse sentido para tentar melhorar a qualidade de vida de todas nós. Ô Kelly, o que você diria para as mulheres que estão nos assistindo, né, que ainda estão com essa dificuldade de denúncia, né, essa questão da capacidade de recuperação, né, de superar esse momento? Qual é a mensagem que você deixa para essas mulheres aí próximo a esse Dia Internacional das Mulheres? Olha, eu queria deixar 2 recadinhos para as mulheres que sofrem a violência e para as que não sofrem, para as mulheres e para a população em geral. É o seguinte... pessoal, a gente tem que parar com essa questão de que tem aquele ditado popular antigo e que a gente tem que derrubar. Em briga de marido e mulher não se mete colher. Gente, se mete a colher sim, tá? Por que se mete a colher? Se fôssemos nós a estar sofrendo violência, a gente não gostaria de ser acolhido por outra pessoa, acolhido por outro órgão, por uma equipe especializada? Gostaríamos. Eu particularmente gostaria se fosse eu a estar sofrendo algum tipo de violência. Então, muitas vezes a mulher não tem como se defender, ela não tem como acionar a polícia naquele momento, né? Então, quem está de fora, viu a violência, denuncia, não tenha medo. E para as mulheres que estão sofrendo violência, não sinta vergonha de denunciar. Corra atrás dos seus direitos. É difícil você ser ameaçada, você ser humilhada, sim, mas enquanto nós mulheres, no geral, não fizermos alguma coisa para que nós tenhamos uma equidade de gênero, para que sejamos tratados como seres humanos que somos, a gente vai ficar no papel de submissão. Então, para quem está de fora, denuncia. Tá? E quem está dentro, corra atrás dos seus direitos, não tenha vergonha. Quem tem que ter vergonha é quem praticou violência. Tá certo, Kelly. Fica então esse recado super importante a toda a família, né, todas as famílias que estão nos assistindo aí de Votuporanga e de toda a nossa região, que são atendidos aí pelo CRAM, Centro de Referência de Atendimento à Mulher. A Kelly Kamikawashi é a coordenadora do CRAM aqui em Votuporanga, que é a unidade vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, essa instituição que presta aí um atendimento super importante de acolhimento às mulheres. Então você aí de casa, passe esse recado, transmita esse recado a outras mulheres que talvez possam estar passando por essa situação. O nosso Coletiva de hoje, ele está na íntegra e disponível no YouTube TV Unifev 2, tá bom? E vamos frisar, né, Kelly, mais uma vez, os canais de denúncias. A gente tem o Disque Denúncia 180, que é o 180. Você pode ligar diretamente, a ligação é gratuita, você não precisa se identificar e pode aí ajudar outras mulheres que estão passando por essa situação. Kelly, fica então essa mensagem, a gente espera que colabore aí, né, nesse momento com todas as mulheres e famílias que estão nos assistindo. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Fabíola, eu só queria passar um recadinho rapidinho. O telefone aqui da unidade, Centro de Referência Atendimento à Mulher, 3423-5367, e se quiser procurar pessoalmente, é na Rua São Paulo 2959. Fabíola, eu agradeço muito o espaço dado para a gente poder transmitir essa importante mensagem. Muito obrigada. Muito obrigada, Kelly, mais uma vez. Fica então o nosso abraço a todas as mulheres, né? Dias melhores para todas nós. E um grande beijo aqui da equipe da TV Unifev. A gente volta na próxima semana com um novo Coletiva para você. Até lá!